Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, buscando a sequência do estudo dessa obra espetacular, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, utilizando aqui a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Meu nome é Fernanda Borges, esses vídeos são feitos para dar continuidade aos estudos da Casa Espírita Cultivadores do Evangelho. No entanto, ficam disponíveis na internet para quem deles quiserem fazer uso. Quem de vocês também quiser deixar suas sugestões, seus comentários, a doutrina espírita, somos todos aprendizes e é melhor quando estudamos juntos. Semana passada nós estudamos a Sociedade Espírita de Paris. Essa semana nós vamos estudar a interdição do Espiritismo, que marca aí o nosso último diálogo do cético com Kardec. Essa obra, para quem está chegando agora, ela foi dividida em três grandes fases, né? A primeira são fases de diálogo, aonde nós já estudamos o diálogo com o cético, estudamos o diálogo, estamos finalizando o estudo do diálogo com o crítico e na sequência faremos o estudo do diálogo de Kardec com o padre. Depois nós ainda vamos dar continuidade a esse livro, verificando o resumo do Livro dos Espíritos e o resumo do Livro dos Médiuns. A interdição do Espiritismo, é importante a gente fazer ali alguns comentários antes de verificar a indagação do nosso irmão cético, para entendermos com quem que Kardec está dialogando nesse momento. No século XIX, existia ali o pessoal, os eclesiásticos, né, o pessoal ali da igreja, que de uma certa forma eles ditavam as normas, as regras de comportamento. Era eles que falavam ali o que era certo, o que era errado, e muitos seguiam de acordo com o que estava ali, sem argumentar, sem questionar. E era muito forte o poder que existia nesse cenário, nessa época, no século XIX. Então, eles ditavam ali o que a sociedade poderia ler, o que ela poderia acreditar, o que ela poderia estar vendo. Ela interferia também em questões políticas. Isso funcionava, de uma certa forma, como uma contenção. Aqui dá para a gente poder relembrar o que aconteceu no Auto de Fé de Barcelona, quando um bispo, né, da Espanha, ele impediu que as obras, que os livros do Espiritismo codificado por Allan Kardec, chegasse ali e viesse a ser divulgado, comercializado no país. Esse auto de fé ficou conhecido. Isso é uma interdição. Isso aí é uma contenção da divulgação da doutrina espírita. Então, é com esse cenário, que o nosso amigo cético vem dialogar com Kardec. É referente a esses fortes inimigos dos quais ele considerou, o cético considerou sendo inimigos da doutrina espírita, que ele vem dialogar. Os eclesiásticos, eles consideravam esses livros como diabólicos. Então, havia ali, da parte deles, essa necessidade de conter, porque era um ato extremamente violento. E nós vamos verificar, né, através da fala de Kardec, que todo ato que é violento, no sentido de forçar uma situação, no sentido de não utilizar de argumentação, não conseguir arranjar o argumento de forma serena, de forma equilibrada, ele perde a razão. Ele acaba ali tentando ganhar no grito algo que ele não está conseguindo um raciocínio lógico para poder argumentar. Então, que essa atitude, muitas vezes, ela chama a atenção do público, servindo quase como uma questão mercadológica, uma questão de marketing, do que uma questão de contenção. Foi o que aconteceu no Auto de Barcelona, quando eles queimaram os livros e abriu ali uma condição que as pessoas ficaram curiosas para saber o que tinha naquela obra, ficaram ali interessadas
no motivo pelo qual se deu um ato tão violento e passaram a ler o Livro dos Espíritos, as obras que já havia publicado, e muitos deles passaram a seguir a doutrina espírita após esse ato. Então, é referente a esse cenário, a esses grandes inimigos que o cético considerou, que ele vai questionar Kardec, e Kardec vai estar nos orientando como que como que a gente poderia estar aí se comportando, né? Interdição do espiritismo. Uma última questão, por favor. O espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe o exercício e as sociedades? E por esse meio impedir a sua propagação? Kardec. Seria um modo de perder a partida um pouco mais depressa, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Se o espiritismo é uma quimera, cairá por si mesmo, sem que ninguém precise dar-se ao trabalho de derrubá-lo. Se o perseguem, é porque o temem, e só uma coisa séria pode causar temor. Se o contrário é uma realidade, então está na natureza, como eu já disse, e ninguém pode revogar uma lei natural com uma simples assinatura. Olha só, como é bom a gente estar estudando, a gente estar refletindo, porque nós precisamos compreender a doutrina espírita como algo singular, algo que faz parte das leis da natureza. Nada de sobrenatural, nada de extraordinário, mas sim algo que faz parte das leis da natureza. No entanto, para que a gente possa compreender essa singularidade, é necessário que a gente estude, para poder ir eliminando certos aspectos, certos assuntos que até então é desconhecido para nós, e que a gente coloque a doutrina no seu devido lugar. Então, Kardec vem falando aqui para nós, olha, é algo que está na natureza, que faz parte dessas leis divinas. Então, não é um homem, não é uma assinatura que vai impedir. Tanto é que nós vamos seguir um pouco mais a leitura para a gente fazer outros comentários. Mas ele vem falando para nós, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida que, afastando-se esse homem, se poria um termo às manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas não constituem mistério para ninguém. Aí não há segredos, nada oculto, tudo se passa em plena claridade. Elas estão à disposição de todo mundo e se produzem desde o palácio até a mansarda. Podem interdizer-lhe o exercício público, porém, sabe-se perfeitamente que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médiuns, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia e sem que esta o saiba? Admitamos, no entanto, que um governo seja bastante forte para impedi-los de trabalhar em suas casas. Conseguirá, porventura, levar a interdição ao mundo inteiro, visto que não há país algum nos dois hemisférios em que não se encontrem médiuns? Então, vamos refletir um pouco a respeito disso aqui, né? Kardec vem aqui nos falando que, dependendo do país, dependendo da autoridade, pode-se impedir que essas manifestações, elas aconteçam em público. Porém, na sua grande maioria, são manifestações que elas acontecem na intimidade, no íntimo de cada lar. Todo mundo brinca, nasceu uma criança, nasceu um médium. Porém, é preciso a gente entender isso também, que a mediunidade na acepção da palavra. Aqueles que têm faculdade mediúnica, cujo organismo está preparado para entrar em relação, entrar em contato com o plano espiritual, existe aos milhares. Muitos podem fazer e não fazem em público. Faz-se no silêncio do seu lar, na intimidade daqueles que conhecem, né, essas faculdades, e isso não tem como impedir. Isso é algo que acontece de modo natural. Pode-se impedir a manifestação nas ruas, mas não é possível impedir que elas aconteçam dentro do lar,
que essa pessoa deixe de estar vendo, deixe de estar ouvindo, deixe de estar falando com os espíritos, porque isso está erradicado no seu organismo. E depois também, a gente lembra aqui nessa parte, quando foi a época de Moisés, que ele precisou, devido àquela época, devido à primitividade, né, as questões que existia uma população ali muito ainda infantil, moralmente falando, e ele proibiu a comunicação entre os mortos. Como? Se ele proibiu, é porque desde aquela época comunica-se com os espíritos. Ninguém proíbe algo que não existia. Então, isso aí prova que já existia desde aquela época comunicação. E é preciso entender que Moisés proibiu por conta do modo com que isso era feito. Era-se utilizado essa comunicação para explorar o plano espiritual, para descobrir coisas pessoais, para poder descobrir tesouros, utilizava como se fosse algo muito banal. Então, essa metodologia, esse modo de interpelar o plano espiritual, Moisés proibiu, até porque o objetivo dele naquele momento era fazer com que aquela população tivesse a consciência de um Deus único, tivesse ali um pouco mais de consciência do que eram as normas. Se a gente for ali para os 10 mandamentos, a gente vai verificar que a maioria deles é negativo, né? Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Ou seja, quando você proíbe algo, coloca uma palavrinha não na frente, é porque aquilo ali acontecia. É porque ainda tinha esse hábito. Não que hoje ainda não tem, porque é muito atual os 10 mandamentos, mas ele foi feito porque, se há uma proibição, é porque antes havia uma prática. E isso, lembrando, né, a comunicação com os espíritos, ela foi cerceada nesse momento por conta disso. Mas nem sendo essa comunicação interditada para aquela época, ela deixou de acontecer. Desde lá, ela vem acontecendo. Além disso, o espiritismo não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual e não nas sociedades, que de modo algum são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Olha só que fantástico essa parte. A doutrina é dos espíritos. Então, se queimar todas as obras, se eliminasse todo esse conteúdo, eles viriam e fariam de novo, quantas vezes fosse necessário. Então, esse modo de interditar de modo violento, ele não cerceou a doutrina espírita. Pelo contrário, em muitas ocasiões, serviu até de propagação. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Já conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É preciso, pois, que aqueles a quem ele não convém se resignem a vê-lo a seu lado, restando-lhe, naturalmente, a liberdade de recusá-lo. Então, aquele que ainda não está preparado para compreender essa singularidade, compreender essa lei natural, que ele possa só recusá-lo. Mas atos violentos não se cabe mais nesse contexto, principalmente aqui entre nós, onde a gente vive ali uma liberdade para se posicionar, uma liberdade de expressão muito grande. O que nós precisamos é buscar sempre o respeito entre as variadas ideias, os variáveis níveis nos quais a gente convive. Porque cada um está num grau de elevação e compreensão espiritual. E isso é preciso ser abordado, tratado, lidado com muita serenidade, com muito respeito. É assim, o que precisa sempre ficar em evidência é o contexto da doutrina e não o nosso comportamento. Não é aquilo que a gente vai ganhar no grito, mas sim o que os argumentos lógicos vão se ressaltar. Então, nós, enquanto estudantes da doutrina espírita,
Precisamos aprender sempre com Kardec a manter essa elegância na argumentação, a manter essa serenidade, a esperar os acontecimentos e o amadurecimento daqueles que até o momento às vezes não estão preparados para certas verdades. E hoje, então, nós encerramos esse diálogo com o cético. Sentiremos saudades desse amigo que tanto nos auxiliou a aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, mas está chegando ali um personagem também muito intrigante, que vai trazer para nós aí várias questões que vai nos fazer refletir e vai nos fazer ali aumentar essa nossa capacidade de compreensão do próximo, verificando o ponto de vista e argumentação do outro, que é o nosso amigo padre, nosso irmão padre, que vai estar ali abordando Kardec nos próximos episódios. E eu aguardo vocês até a semana que vem. Que Jesus nos abençoe a todos, na graça de Deus.